Boa noite. Tudo bem que hoje é dia dos namorados, mas o assunto aqui, no Opinião Pernambuco, é a solteirice. Melhor dizendo, a solteirice como estilo de vida. Você sabia, por exemplo, que no Brasil os solteiros somam 72 milhões? Só em Pernambuco, eles são quase 60% do total de 7,3 milhões de habitantes. Os dados são do IBGE. Agora, o que esses números querem dizer enquanto comportamento? E o que eles representam para alguns setores da economia? É o que vamos discutir agora no nosso programa. Participam do debate o analista de inteligência de mercado e pesquisa da Queiroz Galvão, Diogo Oliveira, e o mestre em antropologia e professor do curso de psicologia da Fafiri, Eduardo Fonseca. Lembramos que você pode participar do programa, a gente quer que você participe do programa, enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e também pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eduardo, 72 milhões de solteiros no Brasil. Isso quer dizer que o casamento está perdendo espaço para outros modelos de relações? Olha, eu acho que quer dizer que está perdendo, sem dúvida nenhuma, mas eu também acho que a gente abriu o leque, a gente agora tem outras opções. Eu diria que na época de nossas mães e de nossas avós, para as mulheres principalmente, o casamento era um projeto de vida, um único projeto de vida. Era o ingresso na vida adulta, o acesso à sexualidade e a formação de família, etc. Principalmente as mulheres de classe média e alta. Com a revolução da década de 70, 60, 70, a contracultura e todos os desdobramentos, a gente começou a mudar no plano das relações e mudar também os projetos familiares. A gente precisa pensar que as mulheres ingressaram no mercado de trabalho e aí tiveram autonomia financeira, começaram a decidir uma série de questões. Dentre essas decisões, a decisão se queria casar, se queria ter filhos. Claro que são processos que iniciou na década de 70 e que vem tendo desdobramentos que só agora a gente pode, digamos assim, vislumbrar esses números que você apresentou. Bom, a gente ou casava ou não era feliz. Então, as mulheres, por exemplo, experimentavam os estigmas de ter ficado encalhadas, por exemplo. Era a famosa solteirona, né, que se falava. Se falava uma história de tiro da macaca, uma expressão muito popular. Então, as mulheres que não conseguiam um casamento, é como se ela fracassasse. A ideia de escolha estava jogada na lata do lixo. Hoje em dia, uma mulher tem outros projetos. Por exemplo, projeto profissional, fazer viagens, enfim, algumas coisas que o casamento soma, mas não é o único. Agora, pelo que você está me dizendo, esse número grande e crescente de solteiros no Brasil, então, está intimamente ligado ao comportamento das mulheres, à mudança de papel social das mulheres, talvez a uma autonomia sexual das mulheres. Hoje elas não precisam mais de um casamento para ter vida sexual. Isso. Se a gente observar, por exemplo, para os homens, mudou pouca coisa. Né? Então, os homens sempre tiveram no mercado de trabalho, sempre tiveram uma vida... Até a gente brinca, por exemplo, quando a gente faz esse recorte de gênero, quando o homem não casava, ele até era visto como uma pessoa esperta, que aproveitava a vida, que sabia viver essa experiência sem cair na armadilha do casamento. Não tem esse rótulo da questão do não deu certo, né? Isso. Para a mulher era uma... Ela tinha que prestar conta socialmente disso, né? Não me casei, o que foi que houve? Eu errei,
não fui Não sou atraente o atraente o bastante. suficiente. Não sou prendada o escolhi bastante. demais. Vou Enfim. ficar pra titia. E aí você tem, ia ficar pra titia, que era a uma... ideia daquele momento, né? Inclusive tratada como um adulto que não era pleno, não é como se fosse uma criança crescida. Esse era mais ou menos o tratamento dentro da família. Então você observa isso, essa diferença entre o masculino e o feminino. Hoje em dia as mulheres estão inseridas diferentemente no mercado de trabalho, o casamento pode fazer parte do projeto, como também pode ser uma coisa que as mulheres não desejam. Então, isso Diogo, dentro desses números que a gente levantou e que remetem a gente a essa solteirice como escolha de vida, como opção, existem números relacionados ao mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um desses nichos aí da economia que estariam sendo afetados por essa mudança de comportamento. Eu trouxe aqui alguns números para discutir com você. São números relacionados a todo o Brasil. Um censo demográfico realizado aí por volta de 2000 diz que o tipo de moradia que mais cresceu no Brasil, o que mais está crescendo no Brasil, é exatamente essa moradia que é pensada, projetada para uma única pessoa, o que eles chamam de imóvel unipessoal. Esse crescimento entre 91 e 2000 foi de 32,5%. Em 2000, esses imóveis somavam 4,1 milhões. A minha pergunta para você é, em Pernambuco, esse é um nicho do mercado imobiliário palpável, crescente, ou ao contrário, ele não é percebido em Pernambuco? Como é que está a situação aqui? Vamos lá. Com relação ao mercado imobiliário, é uma tendência no Brasil todo essa questão do imóvel mais compacto, né? O imóvel menor. Né? Que aí são os famosos flat studio, né? Um quarto, 30 metros, 25 metros. E imóveis também, a gente observa realmente essa questão, ao passar do tempo, da unidade sendo, de fato, de imóveis para um, ou até mesmo o casal, pode ser o caso também, recém-casado. Ou o fato daquele filho que ganhou, tem uma condição melhor, está ganhando seu dinheiro, quer sair da casa dos pais, e tem aquela sua vida de independência, aquela solteirice. Só. Eu saí da casa do meu pai e tenho agora a minha casa, o meu espaço, e aí eu vou poder levar a minha vida independente. Agora, mesmo que esses imóveis, aí trazendo aqui para o caso de Pernambuco, mesmo que eles não sejam projetados pensando nesse solteiro, de qualquer forma não são imóveis para uma família, pelo que você está falando, são imóveis para, se não para o solteiro, para o casal. Isso. Mas um casal sem filhos, sem gato, sem cachorro, sem papai. A gente tem. A gente realmente tem essa. Na verdade, é o seguinte: o mercado imobiliário, nós estamos vendo a tendência, temos que olhar o comportamento da sociedade. É comum, né, nós adequarmos ao que o pessoal quer. Né? Então, a procura. Vocês fazem uma pesquisa. Isso, né? Nós olhamos para o mercado. É o que as pessoas querem ou o que as pessoas podem pagar? Boa pergunta. Veja só, o que é que acontece? Eu acho que aí tem um pouquinho de cada um, tem uma influenciazinha de um lado e do outro, né? Realmente, existe essa tendência de de imóveis pequenos, compactos, tá? E aí, o que é que acontece? Hoje em dia, por exemplo, aqui nas grandes áreas, a gente encontra grandes áreas para fazer imóveis grandes. Então, já é um primeiro... Você está falando na região variável, metropolitana do Recife? Isso, aqui nos grandes centros. Então, poxa, a gente vai projetar um imóvel, a gente vai fazer um projeto que eu tenha um resultado, tá? E que adeque à minha necessidade, tá? Então, no lugar de eu ter um apartamento, sei lá, de 100 metros, eu posso ter 4 de 25 no andar, tá certo? E aí, realmente, existe essa coisa e essa oferta de imóveis compactos com uma área de lazer bastante interessante para até atender essa necessidade do
casal novo, né? Ou até mesmo da pessoa que está morando só. Eduardo, você estava falando da mudança do comportamento feminino, quer dizer, a mudança do papel social da mulher da década de 60 para cá, uma mulher que não precisa mais casar, uma mulher que está no mercado de trabalho, uma mulher que tem autonomia sexual. Ainda assim, mesmo considerando todas essas mudanças, quando a gente vai para a educação, a maneira como meninos e meninas são educados, há diferença? A orientação familiar ainda é diferente para um e outro? Eu acho que a gente pode encontrar, e a gente encontra, duas formas de funcionamento das famílias. Você encontra famílias que ainda funcionam numa lógica muito tradicional, em que as mulheres, mesmo que não sejam criadas, educadas para o casamento, exclusivamente para o casamento é um item, é um aspecto muito importante. E aí você encontra nessas famílias, que a gente pode chamar de tradicionais, uma diferença nítida. O homem tem mais autonomia, mais oportunidade, o adolescente sai com mais liberdade, presta menos conta do que faz, etc. A sexualidade da menina é mais vigiada, etc. E você tem uma outra família que coexiste com essa família mais tradicional, que a gente pode chamar de moderna, que é uma família que trata os filhos mais ou menos de igual para igual, sem diferenças grandes ou significativas diferenças de gênero. Então, aí você já tem um outro registro cultural. Aí você tem meninas que, tanto quanto os meninos, os adolescentes, o casamento faz parte das possibilidades, mas não há uma diferença significativa nessa criação. Eu te pergunto isso porque foi feita uma pesquisa entre universitárias das regiões urbanas do país e naquele grupo de universitárias que queriam casar, aquelas que não escolheram ficar solteiras, queriam casar de véu e grinalda, queriam ter um casamento tradicional. Casar e tem que ser de véu e grinalda. Não é um contrassenso? 72 milhões de solteiros, as mulheres independentes, né? Dentro desses 72 milhões, a quantidade de mulheres é uma quantidade muito, muito alta, com um perfil que não é um perfil muito diferente do perfil do homem, masculino. Não é um contrassenso? Mas, assim, eu acho que a gente tem que considerar que, do ponto de vista da cultura, a gente tem algumas situações que têm inércia, né? Assim, a gente tem uma nova realidade, ao mesmo tempo a gente tem regras antigas funcionando, de certo modo. Então, por exemplo, eu recentemente tive a oportunidade de ler um texto sobre isso. A gente se casa muito no Brasil. Eu não sei se você sabia disso. Eu não sei a estatística mais recente, mas a anterior é que a média entre um divórcio e um recasamento, a média era em torno de 2, 3 anos. O que significa que a gente passa pouco tempo sem estar casado. Então, eu acho... Há muitos solteiros, mas nem todos vão ficar solteiros por muito tempo. É o que a gente pode deduzir. E as pessoas que se casam e se separam, elas apostam no novo casamento. O que é uma coisa curiosa. Por um lado, o casamento é uma instituição muito tradicional, e no modelo que você falou é mais tradicional ainda, e, ao mesmo tempo, a gente tem, assim, uma realidade que aponta para uma vida, um estilo de vida solteiro. Né? Do ponto de vista do mercado imobiliário, destacado aqui pelo colega, do ponto de vista de outros produtos, você chega no supermercado, você vê que os produtos são oferecidos para as pessoas que são solteiras. As frutas cortadinhas em porções pequenas. O que aponta que a indústria do consumo já percebeu isso, obviamente. Que tem muita gente solteira, gente que está por opção e que deseja estar. Pelo menos a curto prazo não tem projeto de casamento. E, ao mesmo tempo, se você tiver preocupação de circular nas principais igrejas para tentar marcar um casamento, eu sou capaz de dizer que você vai entrar numa fila de espera de pelo menos uns 6 meses, se for sexta, sábado ou domingo. Então, se você for para uma igreja tradicional aqui em Recife,
você não casa sexta, sábado e domingo nos próximos 6 meses. Eu arriscaria dizer isso. A gente é muito casamenteiro, mesmo tendo esse novo estilo de vida, esse novo segmento da população, digamos assim, que está solteiro, que pretende ficar solteiro. E aí você vê o seguinte, Stella, licença, pegando o gancho da fala dele, o que é que acontece? O mercado está de olho no que a população está querendo. Então, essa demanda, ela é focada nisso. Levantei alguns números aqui, eu trouxe alguns números aqui do IVV, que é um índice de vendas, né, velocidade de vendas, produzido pela FIEP. E a gente pode observar o seguinte, no final do ano de 2003, a média de unidades vendidas por metro quadrado era na faixa de 104 metros quadrados por unidade vendida. Fechamos o final do ano. Que é um apartamento para uma família. Grande, família tradicional, dois e três filhos, né? E o ano passado nós fechamos essas unidades, em média, com 60 e pouco, 63 metros, 64 metros. Já está bem menor. E esse número sendo atualizado para o IVV agora de abril, eu tenho esse número com 62 metros quadrados, aproximadamente. Então, quer dizer, a tendência mostra, mais uma vez, imóveis menores. Ao longo do tempo, essa curva está cada vez mais. Agora, esses imóveis de 62 metros quadrados, quando eles são projetados pensando na família ou no casal? Porque é um imóvel pequeno. Mas olha, a nossa realidade hoje é essa. O que Se é a que gente acontece? for dividir 62 metros quadrados para uma sala, uma cozinha e quartos, vamos imaginar aí 2 quartos, são 2 quartos bem pequenos, não são? Sim. São 2 quartos e até, às vezes, 3 quartos, sendo esse terceiro quarto um reversível. Um reversível. Que aí você pode adaptar para uma questão de um escritório, né? Você pode adaptar para ser tipo um depósito, né? E pode até mesmo fazer uso desse terceiro quarto, por que não? Né? De repente, esse casal novo casou, né? Esse casal novo se juntaram. Tem um primeiro filho, 2 quartos atendem. Esse terceiro quarto compacto, né? Esse é reversível, está lá para uso de guardar alguma coisa, né? Enfim. E numa nova necessidade, por que não botar o filho, né? Ou se fosse um menino ou uma menina, botar o menino para lá. Agora, eu estou aqui pensando o seguinte, se vocês estão pensando na família, criando como imóvel ideal um apartamento aí de 60, 62 metros quadrados, quando vocês estiverem pensando no solteiro, que tamanho vai ser esse apartamento? Olha só. Talvez não caiba o solteiro e o cachorro. Então, o mercado ele tem diversos tamanhos, né? Mas a grande oferta, e aí eu posso dizer o seguinte, 44% da oferta são imóveis de no máximo até 60 metros. Até 60 metros. Até 60 metros. 44% da oferta de imóveis hoje no mercado aqui são de até 60 metros. Que é quase metade. Quase metade. Então, é um número assim, bastante significativo. Muito significativo. Tá? Eu tenho esse número de 2008, eu fiz questão de levantar. E assim, a questão das vendas, e aí eu vou fazer um comparativo em relação Posso te pedir um favor? Pois não. A gente deixa para falar nessas vendas depois no intervalo. Ok, perfeito. A gente faz um intervalo curtinho, volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são os solteiros por convicção ou a solteirice como um modo de vida. A gente volta daqui a pouco. O Opinião Pernambuco está de volta e hoje nós discutimos a solteirice ou a solteirice como estilo de vida, os solteiros por convicção. Participam do nosso debate o analista de inteligência de mercado e pesquisa da Queiroz Galvão, Diogo Oliveira, e o mestre em antropologia e professor do curso de psicologia da Fafiri, Eduardo Fonseca. Lembrando que você pode participar dessa nossa conversa, desse nosso debate, mandando suas perguntas e comentários por e-mail, pelo Twitter ou por telefone. Estar solteiro, estar casado, estar enamorado, estar amando,
Essa quantidade grande de solteiros implica em que o amor ou as relações amorosas hoje podem ser menos importantes? São menos importantes? Eu diria que as relações amorosas são importantes. Eu acho que, indiscutivelmente, as pessoas amam, desejam encontrar um amor. De um modo geral, se você entrevistar jovens, você vai ter essa perspectiva, essa aspiração, quer encontrar um amor. Isso está na música, está na literatura, está nos filmes, isso não está fora de moda, faz parte da nossa cultura. Agora, eu acho que tem um elemento aí que a gente precisa tratar, que eu acho que são os significados que ser jovem, esses significados mudaram. Então, se a gente for, por exemplo, da década de 60, 70 para trás, por exemplo, recuando, chegando aí à década de 50, os historiadores falam muito isso, a gente vai ver que ser jovem não era uma coisa desejada por ninguém. Significava ser inconveniente, imaturo. Curiosamente, existiam até formas de se vestir, de se comportar, que apontavam para mais idade. Eu até recentemente li um texto curioso, que existia uma pasta que as pessoas colocavam no dente para deixá-los amarelados com o aspecto de uma pessoa mais velha. Então as pessoas tinham vergonha de ser jovem. Isso era verdade. Isso em que época? Década de 30, 40. Os homens, por exemplo, se vestiam de roupas escuras, bigodes e tal. Década de 60, 70, a juventude é eleita, é colocada como a faixa etária mais interessante. Representa o bom, o belo, o novo, etc. Isso foi, obviamente, fisgado pela indústria do consumo. Foi associado uma série de produtos aos jovens, como refrigerantes, goma de mascar, chicletes, carros, automóveis, bebidas, etc. E aí a gente tem uma mudança significativa. Então, ser jovem é estar no melhor momento da vida, cheio de oportunidades, cheio de liberdade e autonomia. Isso vai impactar significativamente na escolha de um parceiro e no desejo de uma relação fixa. Traduzindo, em termos muito simples, você está solteiro hoje em dia, você está com um leque de oportunidades muito grandes, de acesso a homens e mulheres, de liberdade para viajar, para estar onde você quiser, sem precisar, enfim, prestar contas disso para ninguém. Relacionamentos múltiplos, efêmeros, que os jovens chamam de ficante, pegante, o afé, o rolo, enfim, são os nomes que a gente coloca, né? Então, você tem esse aspecto. Que ele pode se prolongar, e aí você encontra pessoas com a década, na faixa de 30, 35 anos, que se mantêm solteiras, ou solteiros, enfim. E, às vezes, até aproveitando a logística da casa da mãe, da mãe e do pai, né? Que aí você tem a logística, às vezes, de não pagar nada, não participar do orçamento, de ter toda a logística que a casa oferece, com a liberdade e a autonomia de solteiro, de não casado, né? Então, aí você já tem a literatura se preocupando com isso. Em alguns lugares, a gente chama esse fenômeno os bizerrões, por exemplo. A literatura sociológica, antropológica inglesa chama isso dos bizerrões. A gente tem encontrado isso muito no Brasil, principalmente na classe média e alta. Você encontra aí homens e mulheres que chegaram aos 30, 35, que moram com os pais, que não desejam ocupar esse flat, esse apartamento estúdio, que é uma opção que na década de 60, 70 representava liberdade. Sair da casa dos pais era um sinal de autonomia. Agora, não é mais. Necessariamente. Você sai, Porque também as famílias estão mais flexíveis, né? Então, acho que o rompimento familiar, ele não tem a importância que tinha antes. Exatamente. Que era a conquista da liberdade, da independência, porque as famílias eram mais repressoras. Isso, acho que você tem total razão. Eu não preciso sair de casa para ter independência afetiva, financeira. Então, você encontra homens e mulheres que têm um estilo de vida bom, interessante, que viaja, que consome produtos mais sofisticados. Então, você tem aí, por exemplo, a indústria do consumo de olho nesse segmento, nessa fatia do mercado, né? Que quando casa muda essa pauta de consumo, né? Então passa a consumir outro tipo de coisa, que é
que sustenta, que move a economia, né? Por exemplo, hoje é o Dia dos Namorados, se a gente for no shopping center, você vai ver isso. O comércio aquecidíssimo. É a terceira data no Brasil. É o Natal, Dia das Mães e o Dia dos Namorados. E em alguns lugares a segunda data, em alguns países. Então é uma data importante para aquecer a economia. Diogo, vou trazer aqui para você também, para você me dizer se é uma situação compatível. Os números mostram um crescimento do mercado imobiliário no Brasil, de imóveis aí voltados para esse público de solteiros, como a gente falou mais no início do programa. Ao mesmo tempo, a renda média desses solteiros no Brasil, ela é um pouco maior que R$2.000. Não é uma renda média pequena para quem quer adquirir um imóvel ou não? Vamos lá. Estou te perguntando também porque os preços dos imóveis no Brasil dispararam. No Recife também. Sim. O que a gente observa com essa questão de preço? É fato, né? Houve realmente esse ajuste de preço, né, ao longo do tempo, mas a gente acredita que o preço está começando a se acomodar. Você já observa ajustes, né, um reposicionamento, tá, um realinhamento do valor do mercado. É comum isso, né? Toda a economia existe esse reajuste, né? O mercado imobiliário não seria diferente. Tá? Com relação a essa questão da renda de 2000, a gente tem uma facilidade de crédito, um incentivo do governo pelo programa, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, tá? Que funciona aí em todo o Brasil, com essa possibilidade do poder econômico, né? Dessa classe econômica também adquirir o seu imóvel, certo? E a partir disso, dessa facilidade de crédito, desse programa do governo, a gente encontra então não é um rendimento médio que afaste esse solteiro do mercado imobiliário? Não. É como eu disse, a demanda, o mercado está de olho em todas, em diversas faixas, inclusive também no Minha Casa Minha Vida. Agora, por outro lado, uma outra coisa também aqui que me ocorre. O solteiro, aquele solteiro sem o lastro familiar, ele está muito vulnerável. Então, por exemplo, se ele perde o emprego, adeus salário, adeus renda. Isso é um complicador para o mercado imobiliário? Esse solteiro que não tem o lastro familiar, ele adquire o imóvel, se ficar desempregado. E aí? Bom, existe o seguro, né? Alguns bancos oferecem esse seguro vinculado na parcela do imóvel, tá? Bom, pode acontecer sim, certo? E esse problema, acredito que até a questão do próprio crédito para a aprovação dessa compra também é mais rigorosa, de uma forma ou de outra é mais rigorosa, certo? Porque... Pode acontecer, mas faz parte do risco. Não se poderia contar com uma renda familiar, mas só com a renda daquele indivíduo. E aí, dependendo da situação, a gente às vezes pensa que não, mas aí tem até um irmão que chega junto, um tio, né, um pai. Se não, ele perde o imóvel. Pode acontecer, sim, do caso de perda. Eduardo, você falou em relacionamentos fugazes. Vou colocar fugazes e casuais. Alguma coisa contra, do ponto de vista da psicologia, da antropologia, que também você representa, da psicanálise, alguma coisa contra esses relacionamentos casuais e fugazes? Eles são vistos como relacionamentos menores, menos importantes, até para a formação do sujeito, uma experiência de menor quilate? Veja bem, a pessoa pode estar vivendo a experiência de relacionamentos mais efêmeros e isso não tem nenhuma implicação para a sua autoestima, ela está se sentindo relativamente feliz, ela ganha em diversidade, ela perde em profundidade, né? Porque tem uma coisa aí que me parece indiscutível e não precisa nem ser psicólogo para isso, para saber disso. Quanto mais você tem uma relação duradoura, uma relação onde você tem
por exemplo, mais afinidades, onde você tem mais cumplicidade, você tem chance de aprofundar e verticalizar essa relação. Agora, eu acho que a questão que me parece ser importante, que você tangencia quando traz para a gente discutir aqui, é que às vezes as pessoas estão infelizes. Elas estão vivendo uma felicidade, digamos assim, muito daquele momento, muito passageira. Às vezes estão em busca de uma relação que é duradoura, mas não encontra, que é uma nova gramática afetiva. A gente até brinca, né? Sou solteiro por opção. Por opção de quem? Da pessoa que você busca ou por opção sua, né? Porque às vezes, a gente fez uma pesquisa curiosa na Fafiri, de iniciação científica, com meninas e meninos que tinham relações mais efêmeras, né? E um dado curioso que a gente encontrou é que, por exemplo, as meninas tinham expectativas de encontrar uma relação mais duradoura. Só que para chegar nessa relação duradoura, ela tinha que se submeter, até certo ponto, algumas meninas que foram entrevistadas, a essa nova lógica. Então ela ia para uma festa, ela saía uma noite, ela ia para uma balada e ficava com um rapaz à noite e ficava na expectativa de que isso se transformasse num vínculo. Né? Então essa frustração pode ocorrer sob essa aparente felicidade da festa, da balada, da diversidade, né? Claro. Mas os meninos também têm essa expectativa ou não? Isso não apareceu muito em nossa pesquisa, não. Mas a gente sabe que sim. Se você der uma circulada, por exemplo, hoje à noite, que é o Dia dos Namorados, a gente vai ver que a gente tem dificuldade de encontrar bares com espaço para você, enfim, com mesas, restaurantes, etc. Porque as pessoas, tem muita gente namorando e muita gente ocupando esse espaço. Né? Então, isso aí é indiscutível. Agora, veja, eu acho que a gente tem que ter cuidado para não fazer um juízo de valor, achando que o caminho para você se sentir bem, feliz, para ter se sentir bem consigo, com o outro, é uma relação duradoura ou é uma relação efêmera. Agora, não há como negar que uma relação duradoura, ela tem aspectos, assim, significativos. O outro é um espelho onde você se reconhece, o outro é alguém com que você compartilha, com que você constrói projetos em comum. Isso aí é significativo. Por exemplo, pessoas casadas se suicidam menos. Tem essa estatística? Tem estatísticas. Pessoas com filhos se suicidam menos, porque dá mais sentido, dá mais vínculo, né? Isso é indiscutível. Mas a gente convive hoje em dia com essas duas lógicas. Um dos dados que eu tenho aqui também diz que os solteiros estão crescendo na faixa etária dos 30 anos. É uma faixa etária que até alguns anos você encontrava as pessoas casadas, principalmente as mulheres, né? As mulheres que não casavam até os 30 anos, enfim, perdiam aí um projeto de vida. Isso para você quer dizer alguma coisa? O fato de hoje o número de solteiros nessa faixa etária ser grande sinaliza em alguma direção no seu entendimento? Eu acho que esse número de solteiros a partir dos 30, a gente precisa ver se se trata de um solteiro que já teve uma experiência de casamento e aí, enfim, não quer se casar, achou que essa experiência não foi uma experiência... Não quero, opção minha. Não quero repetir uma experiência que, para mim, é uma experiência que não foi boa. Embora os dados que nós temos são dados que apontam para o recasamento. Né? Então, nós temos um número aí significativo de recasamentos, que é uma coisa curiosa, porque a gente parece que não se frustra por completo, não se decepciona por completo com o projeto de amor. Né? É legal, é bonito você ver uma pessoa apostar de novo e apostar de novo. Né? Você tem aí, por um lado é interessante, né? Não é o amor, a vida a dois que é ruim. Eu é que não encontrei uma pessoa legal, interessante, que afinasse, etc. Mas isso não é só isso. Aí você tem também aqueles que permaneceram solteiros, porque não encontraram alguém,
ou porque convictamente disseram, não vou casar, não vou cair nessa jogada, nessa armadilha. Armadilha, né? Não Que é o pessoal da boa. sociedade, falam isso, né? No meu entorno, todo mundo que se casou se arrepende, eu não quero... Eu não quero, né? Não vou querer isso pra mim. Não quero né? isso Se pra não mim. deu certo. E aí se mantém, né? Se mantém aos 30 e cria uma vida de solteiro em todos os sentidos. Tem independência econômica, às vezes mora só, tem toda essa lógica. É uma tendência nova, no sentido de que você encontrava até, antigamente, há 3 décadas atrás, as pessoas se casavam mais jovens. Quando o projeto profissional entrou na pauta, isso foi empurrado um pouco mais adiante. Mas as pessoas terminavam casando. A maternidade e a paternidade também foram empurradas lá para frente, mais né? para frente. Vamos fazer outro intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são os solteiros por convicção ou a solteirice como estilo de vida. Lembramos que você pode participar do programa enviando suas perguntas pelo telefone 3423-6836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter @opiniãope. A gente volta já. Opinião Pernambuco está de volta. Hoje nós discutimos os solteiros por convicção. Participam do debate o analista de inteligência de mercado e pesquisa da Queiroz Galvão, Diogo Oliveira, e o mestre em antropologia e professor do curso de psicologia da Fafiri, Eduardo Fonseca. Tem aqui... Vou trazer para vocês, principalmente para você, Eduardo, que eu acho que esse comentário de Edson Lourenço, de Cavaleiro, ele vai mais na direção do que você colocou, do que você tem colocado. Ele diz assim: a solteirice é reflexo de uma mudança comportamental da sociedade. Antigamente, havia um maior comprometimento das pessoas em relação aos seus parceiros. Hoje, está tudo liberado. Já não existe pudor e recato. Pudor e recato. Essa é a questão? Eu penso que não. Eu penso que o compromisso, por exemplo, de uma relação mais duradoura no Brasil não é um compromisso de uma relação aberta, onde você pode ter relacionamentos fora da relação. Existe, se não explicitamente, de modo tácito, um compromisso com a fidelidade. Então, se você sair, por exemplo, agora e fizer uma enquete com os casais que estão aí tomando um chopp, jantando em algum lugar, se eles se importariam, por exemplo, que o parceiro tivesse uma relação extraconjugal, eu tenho absoluta certeza, eu não tenho a menor dúvida, que você encontraria quase 100% dos casais dizendo que se importaria, que poderia colocar em xeque, inclusive, a relação. Uhum. Eu acho que o que a gente precisa colocar de modo muito claro é que se a gente tem uma maior abertura para experiências sexuais, atualmente, sem vínculo estável, de um relacionamento estável, então uma adolescente pode sair e terminar transando, enfim, com uma outra adolescente, apenas se conhecendo naquela noite, esses mesmos adolescentes, se namorarem, eles colocam como regra a fidelidade. Acho que a gente precisa pensar isso de modo muito claro. Então, acho que não. Uma curiosidade, Diogo. Você estava falando que há quando a gente discutia a questão do mercado imobiliário, certo, voltado ou não para os solteiros, você estava falando que há uma tendência de mercado de imóveis mais compactados. Isso. Na região metropolitana do Recife, existe uma divisão, digamos assim, geográfica? Existem áreas que abrigam mais esse tipo de imóvel ou não? Vamos lá. Esses imóveis menores estão sendo construídos mais aqui, mais ali. Pensa-se mais em famílias numerosas ali, em famílias pequenas acolá, ou mesmo nos solteiros, em bairros com tais características? Vamos lá.
Historicamente, o bairro de Boa Viagem é um bairro que tem mais essa demanda, né? Então, existe muita coisa lá, de diversos tamanhos, tá? E a gente pode realmente dizer que o bairro de Boa Viagem seria esse bairro que estaria agregando um maior número de ofertas, tá? Com esses imóveis mais compactos. Mas também nós temos áreas um pouco até mais distantes, porque até eu estava colocando isso para você, que é difícil encontrar aqui nos centros urbanos, aí eu falo aqui Recife, região próxima aqui do centro, grandes áreas disponíveis para fazer apartamentos grandes. Existem essas grandes áreas na margem da cidade, então a gente vai buscar e tem algumas coisas lá fora da região, né? Então a gente tem alguma coisa em Pojuca, a gente tem alguma coisa em Jaboatão, mas saindo um pouco mais desse meio, desse centro, a gente tem alguma coisa indo também para o lado de Goiânia. Certo. Seriam bairros mais de solteiros, que tem uma vida noturna, porque talvez a gente pudesse encontrar assim, uma relação, Diogo, entre, por exemplo, essa oferta de esse imóvel, digamos assim, mais no estilo solteiro e a vida noturna no bairro, talvez nessa vida direção. Noturna, praia. A questão da estrutura, né? Então, o que é que a gente coloca? Esses imóveis nessas regiões mais afastadas, realmente, eu não posso afirmar exatamente que é o solteiro. Ou aquele casal jovem, ou, de repente, aquela pessoa que teve uma condição melhor e está indo buscar essa moradia. Isso. Tá? Melhorou a renda, então eu vou fazer a minha primeira moradia. Eu vou deixar de o aluguel, eu vou deixar de estar na casa do meu pai, ou morando com minha sogra, com meu sogro, para ter o meu espaço. Isso sim. Nos imóveis, aí volta aqui a questão da relação aí com a região de Boa Viagem, que a gente tem realmente essa maior, aí eu acredito que a gente pode até encontrar, sim, diversos imóveis para pessoas que moram só, até executivos, que vêm de outra região para cá. Tem a questão dos serviços também, né? Porque Isso. os solteiros, aqui, segundo as pesquisas, demandam serviços. É uma das coisas que é um mercado também que está sendo aquecido pelos solteiros. E você tem bairros que têm uma oferta de serviços bem maior do que Isso. outros. E aí, Agora, o que acontece? às vezes o serviço chega depois, né? Porque tem um mercado ali aberto, então os serviços chegam. Mas, sabe o que acontece? Mas se você pegar um bairro como Boa Viagem, né, já tem praticamente tem tudo tudo. ali. Você praticamente não precisa sair de Boa Viagem para ir para um cinema, para fazer um supermercado, para ir para farmácia, médico, hospital, tem tudo. O que é que acontece? Hoje em dia, acaba que você tem que andar casado. A nova centralidade urbana, com a questão da estrutura da região. Não dá para você chegar para botar estrutura para vir morador, e não dá para você chegar a botar morador para vir estrutura. Tem que ser uma coisa que ande em paralelo. Roberto de Tegipió, solteirice é opção devido ao descrédito do ser humano em entrar em seu complemento, já que as relações amorosas são tão arriscadas. O tamanho descarte com que as relações se configuram atualmente impede as pessoas de se envolverem. E, no final de tudo, essas relações são um simples perda de tempo. As pessoas estão meio... Tirando por esses dois comentários, as pessoas estão desiludidas, insatisfeitas com o tipo de relações afetivas, amorosas que estão aí? Tem duas questões que a gente pode pensar a partir dessas duas últimas perguntas, esses e-mails. Em primeiro lugar, eu acho que há uma coisa da lógica da sociedade de consumo, que é a lógica do efêmero, do descarte, que isso sai do campo das relações de compra e venda e entra nas relações humanas e nas relações afetivas sexuais. Então, eu consumo e descarto as pessoas na mesma proporção que eu faço com as mercadorias. Já existe aí uma ampla literatura sociológica, antropológica, pensando sobre isso. Então, infelizmente, a gente trouxe para o campo das relações humanas a mesma lógica com que a gente troca o tênis ou a gente troca de óculos ou de carro. Isso é um fato. Me parece que esses e-mails, eles vão nessa direção. Mas, por outro lado, como a gente ganhou mais liberdade de experimentar, mais liberdade de viver diversos amores,
efêmeros, mais curtos, de uma noite, a gente também ficou com mais medo de se envolver. Porque aí o envolvimento é muito arriscado. Você se envolve e quer saber se o parceiro está envolvido com você. Pois e é. aí gera essa questão do, bom, será que eu vou? Até onde eu posso ir, né? Pois é. Porque aí as pessoas eu estão vou me com envolver. muito pé atrás, porque aí eu não vou me jogar, eu não vou de peito aberto para uma relação que pode ser para mim uma relação que aponta para alguma coisa duradoura. E aí eu acho que isso é um sintoma de nossa época. As pessoas estão com medo de sofrer porque o rompimento amoroso, normalmente, ele gera uma dor, e às vezes uma dor profunda, uma dor brutal. Esses relacionamentos mais fugazes, mais casuais, podem também sinalizar nessa direção. Eu prefiro me resguardar, eu não quero sofrer, eu não quero viver uma desilusão amorosa. Normalmente isso acontece em quem já viveu, quem teve essa experiência. Gato escaldado, gato escaldado. Tem medo de água fria. Porque, na verdade, a gente tem vários registros, do ponto de vista da cultura, que apontam para o amor romântico. Vários. Enredo de filmes, de telenovelas, livros, enfim. Você tem aí, isso não é uma coisa que saiu de moda, isso é uma coisa que está na ordem do dia. Então, isso é prato do dia, está lá, está pronto. Isso convida os jovens a experimentar um amor, a experimentar um verdadeiro amor, o amor de sua vida, coisas que estão aí para a gente. Pessoas que viveram desilusões amorosas porque não tiveram reciprocidade, porque investiram numa relação onde o outro não investia, onde para o outro era apenas mais uma relação. Normalmente experimentar um sofrimento que vale a pena salientar, que já foi inclusive vivido como uma coisa decisiva, importantíssima no seu amadurecimento. Só que a gente tinha um espaço cultural que valorizava o sofrimento. Do ponto de vista cultural, hoje a gente tem a ditadura da felicidade. Ninguém pode sofrer. Então, o sofrimento, ele é alguma coisa colocada pela cultura como um fracasso, como uma fragilidade. Então, por exemplo, se eu, você, Diogo, publicamente expressa um sofrimento que é de ordem amorosa, é muito provável que a gente vai escutar comentários. Não pense nisso, esqueça essa pessoa, não merece. Em cima, né? Vá ao shopping comprar alguma coisa, saia para encontrar outro amor. Ou seja, do ponto de vista cultural, a gente não valoriza, como já valorizou, o sofrimento por amor. Porque a gente vive a ditadura da felicidade. Mesmo que seja uma felicidade de fachada, um simulacro. Né? Às vezes você tem pessoas aí deprimidas, você tem pessoas assim tristes, que têm uma felicidade preta por ter, uma felicidade ali, de ocasião, não deixa ultrapassar de festa, essa... de balada, né? Eu tenho aqui, o perfil do solteiro brasileiro, desenhado aí pelas pesquisas, e eu quero trazer esse perfil aqui para vocês me dizerem se isso sinaliza para vocês em alguma direção. Perfil dos solteiros convictos. Eles estão acima dos 35 anos. Eles moram em apartamentos pequenos. Eles têm a geladeira cheia de cerveja. Eles têm também na geladeira refrigerante, mas preferem refrigerante em lata. Eles comem comida congelada, utilizam micro-ondas e investem muito em diversão. Isso quer dizer alguma coisa para vocês? Olha, veja só que o que você falou da característica de pessoas que querem facilidade. Coisa rápida, coisa simples e rápida e fácil. A história do imóvel compacto menor, ele é menos tempo para arrumar, mais barato para manter. E o que é que acontece? O próprio prédio, o edifício, muitas vezes, ele me oferece estrutura ali dentro, então, de lavanderia, tá? Estrutura de ir alguém em um serviço de arrumação lá na minha casa, tá?
Ele oferece uma própria academia dentro da minha residência, né, do prédio, me dá essa opção. Então, eu não vou pegar meu carro, não vou ter que me deslocar para o trabalho. Do trabalho, eu vou ter que me deslocar para uma academia. De uma academia, eu vou ter que me deslocar para deixar uma roupa na lavanderia. Então, essa facilidade eu tenho aqui. Quanto menos eu andar com esse trânsito, melhor. Essa facilidade, Eduardo, que Diogo coloca, é uma facilidade pensada por solteiros? As pessoas que têm família, que, enfim, casais, filhos, pensam exatamente assim? Eu quero a academia dentro do prédio, eu quero que o condomínio possa me oferecer a arrumadeira, eu quero a lavanderia dentro do prédio. Pensam da mesma forma, solteiros e casados que constituíram família? Eu acho que pensam semelhantes. Agora, eu acho que tem uma diferença, porque o estilo de vida dos solteiros é um estilo de vida muito hedonista, né? O prazer é a principal marca. Aqui, agora, tem autores caracterizando essa nova geração como uma geração do tudo aqui e agora. Quero tudo ao mesmo tempo e aqui e agora. Isso, inclusive, é uma coisa muito curiosa, porque, por exemplo, quando você descreve esse novo solteiro, ele tem cerveja, ele tem refrigerante em lata, enfim, ele tem comida congelada, eu não quero perder tempo com essas coisas. Está dito, né? Está nas entrelinhas. Eu quero gastar esse tempo me divertindo. Então, eu quero gastar esse tempo com os amigos, com as mulheres, com os namorados. Namorados assim, no sentido mais efêmero. Eu quero estar na festa, no show, eu quero jogar boliche, eu quero ir para o shopping, enfim, quero assistir um filme. Então, é um estilo de vida muito diferente. E a gente pode contrastar com um estilo de vida onde a questão do solteiro não era um objetivo, era uma fase, era uma transição. Se a gente pensar, por exemplo, na década de 80, até a década de 90 talvez, no projeto de felicidade de uma pessoa de classe média, pobre no Brasil, era constituir uma família, ter uma esposa, um esposo, uma profissão estável, filhos e casa própria. Esse ideal de felicidade, de relacionamento, se a gente trouxer isso também para os relacionamentos homossexuais, esse ideal de felicidade é o mesmo? Eu acho que é o mesmo. Eu acho que é interessante até você chamar atenção, porque a gente, em momento nenhum, tocou nas relações homossexuais, com essa possibilidade de viver as experiências afetivas sexuais no plano público. Os casais homossexuais, eles se mostram, aparecem mais. Mas o modelo, de certo modo, ainda é um modelo heterossexual, né? Modelo de arrumar. Tem os solteiros que não querem constituir pares, que não querem formar casais. Curiosamente, você encontra mais casais entre as mulheres homossexuais do que entre os homens. Os homens homossexuais, eles são mais solteiros do que as mulheres. Ah, que curioso. As mulheres homossexuais casam mais do que os homens homossexuais. Porque as mulheres heterossexuais casam também mais do que os homens. Que é um registro mais tradicional, mas que existe. Então, por exemplo, você tem mais espaços para homens no mundo público homossexuais, espaços públicos, do que para mulheres. Porque os homens vivem o espaço público também no mundo heterossexual mais do que as mulheres. A conversa está ótima, mas eu vou ter que encerrar o programa, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a Janete de Piedade, a Helder da Boa Vista, a Maria Dias do Cordeiro, Edvan de Tegipió, Elde de Setúbal e Bruna Camila de Santo Amaro, que mandaram perguntas e comentários para o programa. Agradecer a vocês mais uma vez e agradecer a você que está em casa pela companhia até agora, pela participação no programa. Solteiros convictos ou não, desejar para todo mundo uma boa noite dos namorados e o Opinião Pernambuco volta amanhã.